todos os dias estamos aqui com você para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia, pois este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. 6 horas da manhã é o nosso horário. Estamos juntinhos aqui, tanto na TV como no Facebook da TV Novo Tempo. Aí acontecem ao mesmo tempo para você nos acompanhar aqui. É uma alegria podermos estudar a palavra livremente. Nós temos uma liberdade maravilhosa para isso em nosso país. Vamos aproveitar dela o máximo possível. Mantenha um horário para estudar a Bíblia. Não estude assim agora de manhã, agora à tarde, agora à noite, não deu hoje, a gente vai atropelando tudo. Mantenha um horário. De preferência de manhã, você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Tá bom? Mas mantenha um horário para estudar conosco, se quiser. Ali no YouTube nós temos todos os capítulos da Bíblia já. Você pode nos acompanhar nesse capítulo do dia também. E falando em YouTube, o nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal no YouTube. E se você ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva no canal. E compartilhe, né, com os seus amigos o link. Dê lá o seu joinha, clique no sininho para ter as novidades e estude a palavra, tá? No capítulo de hoje, quer nos acompanhar assim, dessa forma, um capítulo novo, todo dia ele aparece ali, ou um livro específico, alguns capítulos específicos, mas tenha um processo para estudar a Bíblia. Nós estamos também no NT Play, há outros conteúdos ali, entrevistas, filmes, programas infantis, musicais, além dos da TV, dá lá uma conferidinha. Estamos por lá, estamos no Deezer, no Spotify, né, com o nome Reavivados por Sua Palavra. Eu convido você que está dirigindo, vai dirigir, né, e que nos acompanhe aí, está fazendo alguma coisa em casa, pode só ouvir, está caminhando, né, correndo, pode ouvir, vá lá no Deezer, no Spotify, vai ser bem gostoso. Nós temos um grupo de pessoas muito especiais, a gente sempre menciona e sempre convida outros a fazerem parte. São os Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações para pregarmos o Evangelho. Português e espanhol, tudo aqui em português e espanhol. As revistas, os guias de estudo da Bíblia, né? Os programas de rádio, de TV, as mídias sociais, olha, isso é muito bacana. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, foi tocado, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, tá bom? Vamos estar esperando você. Nós vamos para um intervalo agora e ao voltarmos o capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, é bem rapidinho, vou ficar aqui esperando você. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E quero repetir, se quiser entrar em contato conosco, alguma observação, algum conselho, algum comentário, um pedido de oração, o nosso YouTube está à disposição. Ali podemos interagir, é uma família, a família do Reavivados. Família Reavivados, como vários se chamam ali. Você pode fazer seu pedido de oração, então não esqueça. Canal Reavivados por Sua Palavra NT. Aproveita e se inscreve também no canal. Espero você lá, tá bom? Muito bem, capítulo 8. Agora ele muda um pouco de assunto. Fala da alegria, o passado, né? Capítulo passado. Alegria, o povo estava reagindo, houve arrependimento, eles estavam trabalhando. Tito trouxe boas notícias. E ele continua aqui a conversa, dizendo, olha, também, irmãos, vos faremos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, onde eu estive, por isso não fui até aí, são fantásticas. E aconteceu ali um verdadeiro milagre. A ideia de Paulo era ajudar os cristãos em Jerusalém. Estavam passando muitas necessidades ali. Além da perseguição, trabalho e tudo mais, muitas necessidades. Ele pediu para as igrejas da Macedônia, elas contribuíram grandemente, ele vai explicar isso. Porque ele está fazendo agora um apelo para que a igreja em Corinto também ajudasse e fosse tão pródiga quanto a igreja
lá na Macedônia. E ele diz assim, olha, eu vou fazer vocês conhecerem isso, conhecer a graça de Deus concedida a essas igrejas. O título geral assim é a graça de ofertar, eu pus esse título. A graça de ofertar. Porque no meio de muita prova, tribulação, eles manifestaram, primeira coisa, abundância de alegria. A primeira coisa para o doador deve ser essa, abundância de alegria. Eu faço isso com alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Qual era a riqueza? A generosidade. São elementos importantes para o doador. Primeiro, alegria, generosidade. Eu gosto muito dessa palavra generosidade, né? No meio artístico eles usam muito, né? Fulano é muito generoso, me ajuda, né? O que está começando agora, ouve o ator que já está há mais tempo, dicas, eles usam muito essa palavra, generosidade. Eu gosto dessa palavra. Deus é generoso, o cristão tem que ser generoso. Eu tenho que ser generoso com o meu irmão, com o meu superior, com aquele que está sob meu cuidado, meu comando. Então, dois elementos importantes aqui. Porque eles, testemunho eu, que ele estava lá, né? Na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Mais dois elementos. Primeiro, alegria em doar, em ofertar. Generosidade. Não vai ser o mínimo, não vai ser a moeda que sobrou no bolso. Generosidade. Vamos fazer direito. Alegria, generosidade aqui, acima das posses. Eles foram tão longe que foi até acima das posses, esse foi o momento deles. E se mostraram voluntários para isso. Ninguém foi obrigado a nada. Eu fico às vezes vendo pedaços de algum programa que se diz evangélico, e diz assim, não, eu preciso, mais 10 pessoas com R$1.000, R$10.000, uma pessoa com 100 mil. Eu preciso de 100 pessoas com R$5, com R$10, com R$50. Vamos, irmãos, levantem-se, o Espírito Santo está tocando. Eu fico meio preocupado com esse negócio aí. Então, 4 coisas, alegria, generosidade, acima das posses. Foi tão longe, não, vamos dar. E voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu quero participar. Eu vou participar. Os anjos da esperança fazem isso também, né? A gente lança aqui o pedido, o apelo, e olha, uma quantidade de pessoas nos ajudam. E ajudam como podem. Nós temos aí doações de R$5, de R$1, R$10, 20. Isso é uma bênção de Deus. A gente não pode medir a generosidade das outras pessoas pelo valor do dinheiro que entra. Ah, esse aqui não foi generoso, esse aqui foi generoso. Não. Desde que seja com alegria, com generosidade, voluntariamente. E não somente, então eles pediram para participar, eu quero participar disso. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, aqui talvez a mais importante parte da oferta, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. A doação, ela começa quando a gente se entrega a Deus. A oferta, ela começa quando a gente se entrega a Deus. Essa é a primeira oferta que Deus mais deseja. Dinheiro, Deus pode fazer chover ouro do céu. Toda a prata e o ouro são dele. A maior oferta que ele espera de cada ser humano, a maior oferta, é ele mesmo. Deram-se a si mesmos ao Senhor. Primeiro a vontade de Deus. Olha que lindo, não? E Deus abre portas, sabe, quebra o egoísmo. Quando você oferta, quando você dá, quebra o egoísmo. Quebra o egoísmo. Muita gente pede, né? Nos faróis, nos semáforos, pedindo. Alguns é para droga pura, para bebida, você vê claramente, fica até constrangido, não é?
Algumas mães alugam crianças para pedir. Ah, eu não dou nada, porque mundo de mentirosos e tudo mais. Coração generoso primeiro se entrega a Deus. Primeiro se entrega a Deus. Quer participar. E ele faz aqui uma comparação. No verso 9. Aqui o verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo gosta desses paradoxos, né? João também gostava muito disso. Mas Paulo gosta. Jesus era rico, se tornou pobre por nós, para que nós, através da pobreza dele, fôssemos ricos. Está falando sobre a salvação. Ele também deixou o céu. Imagina o céu, não tem mosca, ou não tem moscas, não tem mazelas, não tem... Aqui tem, porque aqui está o pecado. E Cristo veio resolver essa questão do pecado. E agora compete a mim e a você aceitarmos isso ou não. E quando aceitamos isso, nos entregamos inteiramente a Cristo. E a questão da oferta, do ofertar, do ato de ofertar, não é o problema. Não é o problema. Com alegria. Que alegria, com generosidade. Eu quero participar, é voluntário. Eu me entrego primeiro a mim mesmo. E tem mais um aspecto da oferta. É o verso 13 aqui. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas é para que haja igualdade. O Evangelho, ele iguala. Lá em Atos nós lemos que a igreja, as pessoas traziam as suas propriedades, o dinheiro e tal e coisa, e colocavam aos pés dos discípulos, e não havia pobreza. Como é que vai erradicar a pobreza, né? Como é que a pobreza será erradicada? Não é apenas dando o peixe. Você tem que dar o peixe por um tempo. Isso está certo. Mas tem que ensinar a pescar. Tem que ensinar a pescar. Para que tenha igualdade. O máximo possível. A gente fala em justiça social, às vezes isso pode ser mal interpretado e tal, mas isso é fundamental. Os que tinham dinheiro no início da igreja, ali em Atos capítulo 2, os que tinham dinheiro, não ficavam pobres porque davam para os pobres, mas igualavam. Quem tinha dinheiro era rico, não deixava de ser rico. Mas aquele que não tinha nada, recebia. Qual é o grande propósito? É que ninguém tenha falta de nada. Claro, está passando um momento difícil, está desempregado, etc. Agora temos muitos estrangeiros aqui em Curitiba, tem muita gente. Curitiba abraça. Curitiba é uma cidade fantástica. Fantástica. Ela abraça todo esse povo que veio de outras nações, comprometidas, sem liberdade, passando fome. Quando chegam aqui, o governo, a prefeitura apoia, o Estado apoia. E é muito bonito ver isso. Não é? Mas é o sentimento que a gente tem que ter. Ninguém deve ter falta de nada. Tem que ter comida. Passou por um momento difícil, doença, estamos lá. Nunca me esqueço um amigo, Pete, querido lá do Riacho Grande, quando fui pastor ali, eles foram morar nos Estados Unidos. E aí conheci um pouco as pessoas, mas estavam na igreja, uma igreja americana, fala inglesa. Estavam lá e ela ficou muito doente, a esposa. E o que fez a igreja? Fez um turno. As pessoas iam na casa dela. Não é? Ela parou de trabalhar, só o marido trabalhando e olha, foi difícil. A igreja fez um turno. Aqui não vai ter falta de nada. Traziam compras, isso e tudo mais. Ela se recuperou. Gratidão, claro. Com alegria, ser generoso. Você não oferta só dinheiro, você oferta tempo, você oferta tudo. Aqui diz lá no verso 5, deram-se a si mesmos. Isso é oferta. É muito mais que dinheiro. Fico triste com alguns movimentos aí que se dizem cristãos. Dinheiro, 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 dinheiro. Teologia da prosperidade não é bíblica. Deus não prometeu que você seria rico. Prometeu que você teria essa riqueza que Cristo veio nos dar, que é a salvação eterna nele.
Então, o princípio aqui, falando de ofertas, é a igualdade. Até um texto de Êxodo, né? O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. É um interessante verso aqui, 16 e 19 de Êxodo. Bom, agora um novo encargo para Tito. Paulo diz assim, vamos escolher 3 pessoas. Ele vai, ao longo aqui, ele depois mostra que são três pessoas, para organizar a questão da coleta, lá em Corinto. Primeiro, Tito vai voltar, tá? Ele tem tanto amor, ele se colocou à disposição. Aqui diz assim, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Tito vai comandar isso. Ele atendeu ao nosso apelo, verso 17, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele, mais 2 pessoas. Com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Acredita-se que é Lucas, o Dr. Lucas. Mais uma pessoa. Se não foi, paciência. Mas a gente acredita que é Lucas aqui. Não está revelado isso. E não só isso, mas também eleito pelas igrejas, Lucas, para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória de Deus. Evitando assim, esse aqui é o cerne, né? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Nós só administramos. Claro que eles puseram dinheiro também, mas nós só administramos. E para que isso não fique mal, mais de uma pessoa vai cuidar. Só Judas cuidava da bolsa do dinheiro. Ele era desleal. Há pessoas que são bem leais e podem ficar sozinhos, não tem problema. Mas estamos aqui diante de uma igreja, uma comunidade, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. E disse assim, vamos colocar isso. Porque o que menos nós queremos é que duvidem da nossa honestidade. Pois, verso 21, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A gente precisa prestar contas. Uma comunidade religiosa precisa prestar contas aos membros da igreja. Olha, nós temos aqui, vamos dizer, temos que reformar, comprar um painel de LED, sei lá, alguma coisa. Irmãos, temos que fazer isso. A igreja precisa pagar a água, a luz, etc., a energia elétrica. Nós temos aqui a zeladoria, nós temos coisas que se deterioram, tem as ofertas. Então, irmãos, nós arrecadamos este mês R$2.000, 100 de energia elétrica, 50 de água, isso é importante. E o dinheiro que sobrou está aplicado aqui no banco, etc. Pronto. Está aqui. Honestidade, transparente, tem que ser transparente, Então, deem dinheiro, a gente nunca sabe se deram mesmo, tá? Compraram um negócio ali, mas não sabe se sobrou, o que fizeram com o dinheiro. Transparência, verdade. Com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, verso 22, se mostra ainda mais zeloso pela confiança em vós. A gente acha que é Tíquico. Então, possivelmente, Tito, Tíquico e Lucas coordenaram essa questão. Deram seus relatórios aqui. E aí, fala das 3 pessoas aqui, né? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador conosco. Quanto aos nossos irmãos, eram 3, são mensageiros das igrejas e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante a igreja a prova do vosso amor, da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Estão aí para cumprir uma tarefa. Vão organizar a coleta e vão dar conta disso. E vamos para Jerusalém para ajudar esse povo que precisa. Macedônia já ajudou, Corinto vai ajudar também. E ajudou de fato. Né? A igreja de Deus é maravilhosa. A igreja, sim. Aí a oferta não fica alguma coisa de negócio, não é um negócio. A igreja não é um negócio, ela precisa sobreviver, pagar os que trabalham para ela, lógico. Não tem nenhum problema nisso, mas tem que ter verdade. A primeira regra da oferta é nos darmos
nos darmos a nós mesmos ao Senhor. Esta é a primeira parte. Pois com alegria, generosidade, podemos até dar mais do que podemos dar, para que haja igualdade entre as pessoas que necessitam, no Evangelho, de comida mesmo que seja. Deus é grande, é maravilhoso. Vamos orar? Pai, faça-nos ter um coração aberto, generoso, alegre, para podermos ajudar as pessoas a terem uma igualdade de vida. Abençoa-nos, Senhor, para que as nossas ofertas comecem conosco mesmos, nos ofertando primeiramente ao Senhor. E que haja mantimento na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue mais um pouco, a gente fica por aqui. Amanhã o capítulo 9. Já estamos bem pertinho de terminar a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Até lá, então. Há um tempo atrás fui convidado para participar de um bonito projeto comunitário de doação de sangue. O projeto da Igreja Adventista, intitulado Vida por Vidas, motivou centenas de pessoas da minha região a ir até o posto de doação para ajudar na reposição de bolsas de sangue. Além de ser um gesto de amor muito bonito, o slogan do projeto também me chamou a atenção. Ele dizia: "Ele deu tudo para você doar um pouco." Sim, o cristão que reconhece o quanto é abençoado por Deus se sente na obrigação moral de abençoar os outros também. Este é o tema que pode ser visto no 8º capítulo da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Para se compreender o contexto desta sessão, é necessário lembrar que um dos principais motivos da terceira viagem missionária de Paulo foi recolher uma oferta especial aos cristãos necessitados da Judéia. No governo do imperador romano Cláudio, houve um período de grande fome em todo o mundo, fato esse profetizado por Ágabo no livro de Atos, capítulo 11. Nesse tempo, os judeus que moravam em Roma foram expulsos, e uma pobreza assoladora atingiu os cristãos da Judéia. Diante deste cenário, os cristãos de Corinto tinham prometido uma oferta para os cristãos pobres da Judéia, mas estavam demorando para enviá-la. Com o objetivo de estimulá-los, o apóstolo Paulo mencionou o exemplo dos cristãos da Macedônia. Na sua segunda carta aos Coríntios, nos versos iniciais do capítulo 8, ele declara: "Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade." Interessante notar que, apesar da situação de dificuldades que os irmãos da Macedônia viviam, isso não os impediu de ter um coração ajudador. Também é importante notar que Paulo usou 9 palavras diferentes para referir-se à oferta, mas a que emprega com mais frequência é graça, a qual aparece no início do texto de hoje. Biblicamente, a graça é um favor imerecido. Ela nos lembra o que Deus fez por nós. Porém, agora Paulo usa o mesmo termo para se referir ao que devemos fazer pelos necessitados. A contribuição, portanto, não é um favor que fazemos a quem merece, mas a quem precisa. É dar sem olhar a quem e sermos imitadores daquilo que Deus fez. Me recordo que quando perguntaram ao missionário Charles Sturt que deixara as glórias do mundo esportivo na Inglaterra para ser missionário na China, se não estava fazendo um sacrifício grande demais, ele respondeu: "Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele."